tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula e dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre desenho, tudo bem? Eu trouxe aqui algumas coisinhas já anotadas, mas depois eu vou deixar tudo bonitinho na tela pra vocês, só pra gente dar uma conversada, tudo bem? Vamos lá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é pintura. A pintura se resume em 4 elementos básicos, tudo bem? Massa, forma, cor e linha. Esses 4 elementos formam uma pintura. Como assim, professora? Vamos lá. Massa. O que é massa, galera? A massa que está na tela, podendo ser mais grossa, a espessura daquela tinta, ou mais fina, sabe? Quando você alisa bem o papel para não deixar marca nem nada. Isso daí se trata de espessura e massa de tinta, tá bom? Porque alguns artistas utilizam os relevos em suas pinturas. Então, quando você for no museu ver um quadro, por exemplo, você vai ver que alguns quadros eles têm um certo relevo ali. Então, assim, quando você olha para ele, você chega bem pertinho e você vê, além das marcas do pincel, você também vê os relevos da pintura, tudo bem? Então, a massa significa isso, a espessura mais grossa ou mais fina, tudo bem? Todas as cores que nós vemos no nosso círculo cromático, por exemplo, vou pegar aqui um círculo cromático para vocês verem. Todas essas cores são cores luz e cores pigmentos, tudo bem? Mas cor é luz, geralmente. Então, o branco é essa luz. Lembra quando a gente vê ali o arco-íris, tudo bonitão? E quando a gente pega e coloca um prisma, ou coloca um DVD, um CD, ou até mesmo a chuva e ele faz um arco-íris, é porque aquela luz está se desfazendo em pedaços. Então, todas as misturas de cores formam o branco, que é nada mais, nada menos que luz. Legal isso, né? Mas eu tenho certeza que vocês já viram isso nos anos anteriores. Se o branco é luz, o preto é o quê? O preto é o escuro, é o contraste, é o escuro. Então você vai adicionando camadas de preto toda vez que você quer uma sombra. Por exemplo, nós podemos utilizar isso até mesmo no nosso círculo cromático. Vocês podem ver aqui que tem algumas bordinhas que estão um pouco mais escuras. Exatamente, porque não foi adicionado preto, tudo bem? Nesse caso foi adicionado pigmento, mas o preto ajuda a dar volume para esta forma, tudo bem? Do mesmo jeito que um pigmento um pouco mais forte ajuda a dar volume também, certo? E o branco e o preto são cores neutras, e junto com essas cores neutras, eles formam os tons pastéis, tudo bem? Então, quando você adiciona branco, você tem o tom pastel mais claro. Quando você adiciona preto, você tem um tom pastel mais escuro. E os preto e o branco formam os tons de cinza também. Isso tudo nós vimos em misturas, vocês com certeza viram isso no 6º ano. Agora vamos para a sequência de linhas. O que são as linhas? As linhas são pontos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou fazer aqui para vocês. Então aqui, galera, as linhas são pontos. Esses pontos muito perto e interligados formam as linhas. E as linhas podem ser tanto retas, curvas, onduladas, sequenciais. Então vamos lá, vamos mostrar aqui tudo para vocês essas linhas, tá bom? As linhas podem ser retas, podem ser onduladas, podem ser quebradas, podem ser ponto e linha. Então vamos lá. As retas, as curvas, as quebradas, ponto e linha. Então, existem vários tipos diferentes de linhas e elas são constituídas de pontos. Pontinhos pertinhos, eles montam as nossas linhas, tudo bem? As nossas linhas também, se colocadas em sequências diferenciadas, elas vão formar planos. O que isso significa, professora? Vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu desenhei um quadrado bem, né? Feio. Mas é porque eu não tenho mesa aqui. Mas, assim, eu desenhei um quadrado e na ponta de cada quadrado tem os pontos para vocês verem que eles ainda estão presentes. E cada lado desse quadrado é feito por uma linha. Logo, eu formei um plano quadrado, tudo bem? Do mesmo jeito que poderia ser uma circunferência também? Poderia, vamos lá.
Ó, poderia ser uma circunferência também, não tem problema nenhum. Do mesmo jeito que poderia ser um triângulo também. Mas o importante é que as linhas formam planos, tudo bem? E agora as formas. As formas podem ser orgânicas ou geométricas. Como assim, professor, orgânicas ou geométricas? Por exemplo, essa daqui, as minhas penas que tem aqui no meu filtro dos sonhos, elas são formas orgânicas, tudo bem? Elas são penas que têm formas orgânicas, naturais, não foram linhas constituídas pelo homem. Agora, aqui, os redondinhos do filtro dos sonhos. Eles são uma circunferência, eles são um círculo, então eles são formas geométricas, tudo bem? Do mesmo jeito que aqui, se você reparar na minha árvore aqui no fundo, ela é uma forma orgânica, tá bom? Ela não é geométrica. Mas aí se eu pegar aqui o meu tanzaco é uma forma geométrica. Ele é um retângulo. Então assim, no mundo nós temos formas geométricas que foram geralmente criadas pelo homem, tudo bem? Porque a natureza não produz forma geométrica. O único ser capaz de produzir forma geométrica é o ser humano, tudo bem? Porque nós vamos lá, bonitinho, e encaixamos a natureza no que nós queremos, certo? Então, a natureza geralmente vai produzir as formas orgânicas e o homem vai produzir as formas geométricas, tudo bem? Tudo bem até aqui? Nós falamos sobre massa, falamos por rapidinho sobre cor, falamos sobre linhas e falamos sobre forma, que são as 4 bases da pintura, tudo bem? Agora vamos ver alguns exemplos de pinturas. Vocês sabem que todo mês eu faço a capa do meu mês do Bullet Journal, que eu já mostrei pra vocês que é o meu plannerzinho. Então aqui eu vou usar a capinha de maio para ilustrar uma pintura para vocês. Aqui vocês estão vendo que eu usei tons mais claros e tons mais escuros para fazer o meu desenho, certo? Então, qual que é? Aqui eu usei 3 tonalidades de amarelos e laranjas para constituir as partezinhas das folhas. E aqui nas folhinhas que são verdes, eu usei 3 tonalidades também. Só que aqui eu já vim dos azuis para os verdes. Então, e aqui nós temos os marrons e um pouquinho de laranja também. Por quê, galera? Porque quando você está mexendo com uma pintura, você quer fazer o quê? Você quer que ela tenha um ar mais realístico ou mais cartunesco? E ainda assim, você tem que combinar as tríades de cores. Então, vamos lá. Lembra que vocês com certeza fizeram o círculo cromático no 6º ano? Se vocês não fizeram, por favor, deixa aqui pra mim que eu vou passar pra vocês a aulazinha de círculo cromático, tá bom? Mas lembra de deixar pra mim se vocês não fizeram. É muito importante isso pra dar sequência nas pinturas, tá? Então vamos lá. No círculo cromático que nós temos aqui, esse exemplo, a gente tem aqui as cores quentes e as cores frias. E todas elas se conversam. Então tá vendo que aqui nós temos os azuis, aqui nós temos os tons de verde, e aqui nós temos os amarelos e os tons de laranja. E todos eles vão ser favoráveis para o meu desenho e para a minha pintura posterior, tudo bem? Tudo de acordo com o que eu quero colocar e quais os elementos. Então, eu vou passar para vocês aqui, vou deixar na tela para vocês no final e vou deixar também no Schools, tá? Eu vou passar para vocês a colmeia de cores que vocês vão pintar e vocês vão fazer um exemplo de escala tonal para mim também, tá bom? Essas vão ser as atividades desta aula. E aí vocês vão pintar a colmeia de cores de acordo com o círculo cromático. Todas elas vão ter lá um nomezinho e vocês vão fazendo as misturas de cores ou pintando com lápis de cor. Só é obrigatório fazer as misturas de cores como estão no círculo cromático se você, por um acaso, não fez o círculo cromático. Aí eu vou passar pra vocês o videozinho do círculo e vocês vão fazer de acordo com o que está no vídeo, tudo bem? Mas aqui na colmeia é mais tranquilo porque esse passo vocês já sabem, certo? Então vamos voltar aos desenhos. Vamos pegar aqui o desenho que tem no meu quarto.
Então, aqui, por exemplo, eu tenho a minha árvore, vou falar dela de novo, porque é um desenho grande que eu tenho aqui. E quais são as bases que eu usei aqui? Tá vendo que tem os tons de rosa? Aqui eu tenho três tonalidades de rosas diferentes e tenho os amarelos no centro. O tronco dela é só única e exclusivamente preto, foi o que eu quis dar aí de ênfase na minha árvore que tenho aqui. Então é o seguinte, eu tenho 3 tonalidades de rosa nas folhas. Como assim, Pro? Aqui eu tenho uma nas bordinhas bem clarinhas, vou mostrar aqui nessa daqui. Eu tenho uma nas bordinhas bem clarinhas, depois eu tenho uma mais próxima ao centro e as partes mais escuras. Então aqui eu usei 3 tonalidades diferentes de tom pastel, porque rosa é tom pastel, é mistura de vermelho e branco, tá bom? Não se esqueçam disso, pra dar volume para as minhas folhinhas e para dar aquela sensação também de que essa parte é mais escura. Então tem sempre a parte que a sombra bate mais, onde vai ser um pouquinho mais escura. Do mesmo jeito que eu fiz o meu girassol aqui. Tá vendo que algumas tonalidades aqui são mais escuras, dando a impressão de que as folhinhas estão viradas, dando a impressão de que ela tem um amassado no meio. Então, é isso, ó, que o centro é um pouquinho mais escuro, então é isso que as cores vão nos ajudar. É óbvio que isso daqui não é um desenho extremamente realista, e é uma característica de desenho meu, tudo bem? E aqui eu sempre deixo a escalinha de tons que eu usei, tá bom? Ó, peguei mais um exemplo também de bullet journal que eu tenho, esse é do ano passado. E aqui nós temos a marquinha de janeiro, tá vendo? Esse daqui foi feito com tinta, esse daqui foi feito com tinta aquarela. E estão vendo que tem algumas partes mais brilhantinhas, elas foram feitas com caneta. Então esse daqui é uma técnica mista e eu usei essa caneta aqui, ó, Postila, pra fazer essa parte. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo essas partezinhas douradas? Então, assim, aqui o que eu tenho? O que vocês vão reparar aqui de cor? Todas as partezinhas da árvore são bem clarinhas, tá vendo? Todas as folhinhas. Tem, sim, alguns pinguinhos brancos e alguns pinguinhos dourados. E a árvore tem as partes mais claras e as partes mais escuras. Do mesmo jeito que o fundo também tem essas marquinhas mais claras e mais escuras para dar dimensão. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, aqui em março. Aqui eu deixei também a escalinha de tons, de tonalidades que eu usei. Então, por mais que às vezes você não enxerguem todas essas tonalidades aqui, elas estão presentes no desenho, tudo bem? Então, professora, mas eu não tô enxergando esse tom aqui. Esse tom, ele está aqui, ó, bem aqui no... Tá vendo que ele é a cor mais escura? Ele está aqui bem nas partezinhas mais escuras, do mesmo jeito que esse tonzinho de roxo também está aqui nas tonalidades um pouquinho mais escuras, dando volume. E aí nós temos os verdes e os azuis, estão vendo? Dando toda a forma de trás. Tem as partezinhas mais claras aqui, tem as partes mais escuras do desenho. Então, estão vendo? É tudo uma questão de profundidade de você colocar. Do mesmo jeito que eu tô mostrando vários exemplos de desenhos para vocês conseguirem se encontrar e saber que existem vários tipos, tudo bem? Então, do mesmo jeito que esse daqui que caiu do meu bullet também, tá vendo? Eu tenho as partes mais escuras, onde eu coloquei caneta, também é uma técnica mista. Eu tenho o fundo dele todo preparadinho aqui, ó, tá vendo? Em algumas tonalidades, tem verde que a gente consegue enxergar bem, tem os azuis. E aqui, se vocês repararem bem pertinho, tem as marcas de caneta preta, tem os pinguinhos, tem a caneta dourada. Então, assim, são vários elementos e aqui, galera, é um trabalho todo de linhas, tá bom? Vale a pena lembrar que esse é um trabalho só linhas e plano, certo? As minhas linhas, ó, a minha linha geométrica, meu geométrico que está na borda e o meu orgânico no interior, tudo bem? Ó, vou dar mais um exemplo, que vai ser o último exemplo. Esse daqui ainda tem a questão de profundidade, tá vendo? Eu tenho aqui a divisão de tonalidades, tons de cinza, porque esses 4 tons são tons de cinza, com menos
preto, com mais branco. E aqui eu tenho também os tons da água, tá vendo que é onde bate a luz da lua. Ele tem essa divisão aqui mais clara, porque aqui está atrás de uma pedra e aqui vem mais escuro. E aí aqui eu também tenho tonalidades diferentes, tá vendo que as ondinhas vêm brilhando num azul bem clarinho. E sim, é azul. Então assim, aqui além de ter os planos, eu ainda tenho aqui, ó, a figura que tá em primeiro plano, em segundo plano, em terceiro e em quarto plano aqui atrás, tá vendo? Aqui mais um exemplo e o último exemplo. Tá vendo as cores escuras, onde tá um pouquinho mais escuro e a cor clara, tá vendo? As ranhuras para aparecer um vidro. Aqui nas flores a mesma coisa, algumas tonalidades diferenciadas. E aqui eu fiz essa parte para ver quais são as cores que eu usei. Então assim, galera, as pinturas, elas têm muitas variedades e você tem que saber combinar as cores de certa forma para criar essa harmonia. Então, assim, nós temos que criar uma harmonia junto com o círculo cromático. Isso é muito importante para a confecção do nosso desenho e na hora de pintar ficar bem harmonioso. Ah, professora, mas eu não posso usar tipo um amarelo com... Pode. E tudo isso nós vemos nas cores análogas e nas cores complementares, lembra? Que as cores análogas e as complementares, elas se complementam, elas ficam harmoniosas dentro do círculo cromático e as tríades de cores que vocês podem usar. Por exemplo, um amarelo vai ser complementar do violeta, então todas as tríades de violeta você pode usar que vão ficar maravilhoso e vão combinar super bem com o amarelo, certo? Então, por hoje, nossa aula vai ficar por aqui. Eu vou passar a atividade para vocês fazerem a colmeia de cores e a escala tonal, que eu vou deixar para vocês o exemplo, e vou deixar lá no Schoolies para vocês baixarem, tudo bem? Qualquer dúvidas, deixem aqui pra mim. Professora, eu não fiz círculo cromático, deixa aqui pra mim também, que eu vou encaminhar o vídeo pra vocês, porque é muito importante essa parte do aprendizado, tá bom? Professora, você vai dar aula de desenho? E eu até pensei em dar uma aula de desenho, de ensinar vocês a fazer algum desenho, mas tem que ser uma coisa bem simples, então me deixem aqui o que vocês querem aprender, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Isso por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E qualquer coisa deixa aqui no box de informações pra mim, ou deixa no Schoolies e no Binóculo, tá bom? Tenham uma boa semana e até!